bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que hora você vai assistir ou você tá ao vivo nos assistindo, cara. Vida longa e próspera, seja muito bem-vindo ao Nenemcast. O Nenemcast hoje tá nos estúdios, cara, no Boemia Studio, que tá aqui uma coisa altamente profissional, diferentemente quando é no nosso estúdio, tá ligado? Assim, ó, que é meio amadorzão, né? Apesar de nós estarmos lá na Share Comunicação, que os caras são profissional, né, Glauquinho? Mas, assim, tipo, nós é meio amadorzão mesmo. Que nós gosta do amadorismo, né, cara? Tal assim, não é isso, Thiaguinho? Não, você já pegou o lado amador também, né, cara? Lá e foi top, foi não, legal. foi bacana também, foi, né? Foi. Tal. E nós estamos aqui, tá? O Lincolnzinho, obrigado aí por tudo aí. Beleza? Só, cara, a fala dele é muito presente, a presença dele e tal, só o sinal e tudo. Okay. Tá? Ele é tipo o Liminha, tá ligado? Assim, ó, só que sem falar, né? Tô brincando, brincadeira. E é o seguinte, cara, a gente tá batendo um papo aqui com um cara que estudou sobre emagrecimento. E eu fiz isso porque fica muito mais barato eu chamar ele pra um podcast e fazer uma consulta do que eu ir no... Brincadeira, tô zoando, tá ligado? Que esse cara que faz uma consulta mesmo, né? Não, ó, tá aqui meus exames aqui. Nós aqui, já trouxe o bloquinho da receita aqui. Exatamente. Agora eu tenho que marcar um depois, agora só com o nosso querido médico da dor. O Dr. Francis. Com o nosso querido Francis, pra falar um papo com ele e tal. Eu pensei em chamar vocês dois, tá ligado? Mas eu falei, não, cara, é melhor um e o outro. Porque eu acho que são assuntos inesgotáveis. Sim. E às vezes não... não é que o assunto não orna. Orna muito. Não orna, mas é que às vezes, assim, tipo, dá pra explorar mais o assunto se for com você, né, com e tudo certeza. mais. Porque você trabalha não só com emagrecimento, mas também tem a questão de saúde mental. Sim, da saúde mental. E também com uma outra área que você... É tudo relacionado à saúde mental, na realidade, né? Tudo relacionado à psiquiatria. Tá. Só que a obesidade relacionada à psiquiatria e também nas mulheres em menopausa, no climatério e menopausa ali, que merece uma reposição hormonal, porque esse período também vai afetar muito, né, a saúde mental das mulheres no climatério e menopausa. E aí, muitas vezes, essa mulher está sofrendo de um quadro depressivo importante e está ali, né, tomando vários antidepressivos e nada resolve. Não vai resolver porque o que ela está precisando de verdade ali talvez seja um hormônio. Né? Nem sempre é o remédio apenas, né? Eu falo que nenhum antidepressivo vai suprir a ação da falta do hormônio que ela precisa. Entende? Pode somar forças, mas fazer a parte do hormônio o antidepressivo não consegue. E é importantíssimo para a mulher repor esse hormônio para estabilizar essa saúde mental dela. Entendi. Eu vou começar mais de leve, perguntando mais de boa, e depois a gente vai apertando, né, cara? Boa, tal, vamos assim. lá. Um gordo é doente ou não? Cara, obesidade é doença, entende? Independente se é pouco, gordinho, gordão, independente do quilo, se a gente estiver ali, né, pelo IMC, acima de 30, ou uma porcentagem de gordura elevada, a gente está falando de um diagnóstico de obesidade. Obesidade é doença, entende? Não é que ele é doente, não, ele tem uma doença. Ele tem uma doença chamada obesidade. E ele precisa tratar essa obesidade como essa obesidade merece. Entende? Entendi. Por isso que eu comecei leve, tá ligado? Assim, ó, tal. Porque esse é um dos pontos que a gente já conversou, mas eu acho que é bacana a gente frisar, né, sobre isso, porque a romantização da obesidade é perigosa. Com certeza. E aí existe também uma discussão que entra, que é a questão da gordofobia. Você como médico, então, se você me chamar de obeso, e você está automaticamente me chamando de um doente, e automaticamente, então, você está discriminando. Não é bem assim, né, Thiaguinho? Não é bem assim. A questão dessa parte de romantizar, né, vem mais para uma questão estética, né? Tipo, meu corpo, minhas regras, eu sou feliz como eu sou, né? E esteticamente eu estou bem, esse perfil de corpo me agrada. Então, romantizar a doença é quando a gente fala disso, né? De quando alguém que está romantizando esse problema sério de saúde. Né? E tá tudo bem quando ela faz para ela. Né? A grande questão é quando ela começa a influenciar outras pessoas a terem o mesmo tipo de pensamento e se manterem doentes. Né? Agora, quando a gente fala para o paciente que ele está com... A gente tem que ter uma cautela muito grande, porque realmente a gente se depara com essa dificuldade, né? Mas a gente vai mostrando com parâmetros científicos ali, né? Uma bioimpedância, o IMC, a porcentagem de gordura corporal, e vamos classificando essa pessoa, né? Num determinado tipo de diagnóstico. Então, quando a gente fala para ela assim, olha, você está em obesidade, é um diagnóstico que a gente está dando para ela, e não que a gente está julgando ela por ser obesa, por estar acima do peso. Entende? A gente está dando um diagnóstico.
igual diabetes, pressão alta, hipotireoidismo, qualquer outro tipo de doença, olha, por esse exame, por essa bioimpedância, a gente tem um diagnóstico de obesidade. Né? Então, assim, tem todo esse cuidado para estar passando essa informação para o paciente. Semana passada, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, soltou uma pesquisa preocupada com a questão da obesidade no país. Parece que 50% da população, um pouco mais de 50%, tem algum nível de obesidade. Né? Seja ele uma obesidade leve, né? Grau 1, grau 2, um sobrepeso, até mesmo a mórbida, né? Que é acima os casos mais complicados. E o que os ingleses se preocuparam ali, que eu achei interessante. Porque assim, se na Grã-Bretanha, que é um país que hoje tem um dos maiores, o terceiro maior PIB do mundo, tá ligado? Riquíssimo. Começou a se preocupar com a saúde pública, porque o gasto que se tem em saúde pública para tratar a obesidade, inclusive, cara, uma outra coisa que o governo inglês levantou é a preocupação do afastamento de obesos do trabalho. Porque, querendo ou não, a obesidade vai trazer outras dificuldades, né? Que podem fazer com que ele se afaste do trabalho, né? Inclusive, uma outra coisa que também eu já vi em relação a que empresas não contratam obesos. Olha aí. Né? E isso é também um outro problema. É um outro problema, que a gente né? pode até entrar nele ali tudo, porque a empresa não quer correr riscos com esse contratando esse obeso. Assim, às vezes, como não se contrata a mulher, a empresa, porque a mulher, dependendo da idade, possa engravidar, vai ter que tirar licença. Sim. E numa visão capitalista da coisa, para a empresa é um prejuízo. Com certeza. E tudo mais e tal. Mas o que eu ia comentar contigo, não somente na Inglaterra, os Estados Unidos já tem um nível de obesidade altíssimo, o Brasil também tem um nível de obesidade altíssimo, né, e tudo mais. A minha pergunta para você é cultural? Por que a obesidade cresceu tanto? Tem algum estudo na área de vocês que diagnostica isso, que chega e fala, ó, a obesidade se deu porque, sei lá, a indústria alimentícia do fast food. Isso. Cara, basicamente a gente tem, assim, a obesidade ela é multifatorial. A gente tem desde questões genéticas, questões psicossociais, né? Questão ambientais e de atividade física, né? Sedentarismo e tudo. Então, tudo isso vai somar. Então, nunca é só uma questão para a gente ter uma porcentagem de obesos, né? Mas a grande maioria, né, dos principais fatores estão se relacionados ali à alimentação da população, à vida sedentária dela, esse consumo de telas que deixa a gente cada vez mais dependente, né? Tipo, trabalhar em home offices, porque a gente está cada vez mais seguro e conseguindo fazer as coisas tudo de dentro de casa. Eu não preciso mais sair de casa para nada, né? Então, essa vida sedentária e o aumento do consumo de fast food, sim, está muito relacionado a essa questão. Mas também está a outra parte, a vida sedentária, que a turma está ficando cada vez mais sedentária, não quer fazer uma atividade física, né? O cuidado com a saúde está cada vez menos importante, vamos dizer assim, né? Nessa questão da obesidade. A romantização da obesidade também é algo que implica, né? E assim, a gente tem atendido, e o cenário não é positivo, tá? A gente tem um estudo aí da OMS, inclusive, que até 2030, mais da metade da população mundial vai estar acima do peso. Então, só para a gente ter a noção do nosso panorama ali, da responsabilidade que a gente tem para controlar isso aí. É grave. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, Tiaguinho, é possível emagrecer e ser sedentário? Vamos supor, é possível. Por exemplo, se você faz uma bariátrica, teoricamente, na prática, você vai estar emagrecendo ali entre 25% e 35% de peso, né, num determinado período, sem estar fazendo nada. Né, que a bariátrica te coloca num sistema totalmente desabsortivo. Então, você vai emagrecer fazendo ou não uma atividade física. Né? Então, sim, a questão é que isso não se mantém, entende? Porque a bariátrica, se a gente não controlar essa doença e não mudar o estilo de vida, como a obesidade é uma doença crônica, o organismo do indivíduo vai voltar a descompensar. Ele vai descompensando progressivamente até começar a reganhar peso de novo, né? E voltar ao cenário ali de obesidade. Mas é possível emagrecer sedentário? É possível, com bariátrica, com tratamento. Né? Mas não é o melhor cenário. Não é a melhor indicação. Uma coisa que você comentou, já vamos entrar nele, cara, que é a questão da bariátrica, né? Porque o que acontece? Eu
nós temos casos de pessoas que fazem a bariátrica, mas não fazem acompanhamento psicológico. Isso é um dos fatores, uma problemática. Com certeza. Eu já vi estudos falando que pessoas que fazem a bariátrica já chegaram a suicidar, outras que começaram a ter uma descompensação tão grande no alimento que começou a descontar na bebida e se tornou alcoólatra. Assim também como eu já vi pessoas que se tornaram saudáveis, né? Mas eu falo assim, pelos estudos que eu já vi sobre a questão da consequência a longo prazo da bariátrica, é gerar consequências, por exemplo, parece que tem algumas absorções que o estômago nunca mais vai fazer por causa da bariátrica. Então, assim, é lógico que hoje a cirurgia em si, ela já evoluiu muito. Parece que antes ela era muito mais agressiva, né? E hoje ela é um pouco mais menos agressiva, né? Ela é mais... A gente faz por vídeo, né? Então, assim, é bem mais tranquilo. Mas não deixa de ser uma cirurgia de importante, risco, assim, né? Porque eu vi o grande dilema, né, da bariátrica. Se você não faz a bariátrica e você é obeso, você corre risco de vida. E se faz Mas também. se você faz, você também corre um risco de vida. Então você vai ter que escolher, irmão. Qual risco você vai RPG, correr? mano. Você vai ter que jogar o dado. Tá ligado? Assim, ó, tá. Só não tirar falha crítica, tá ligado? Se você ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Isso, exatamente. Mas eu queria te perguntar exatamente sobre a bariátrica. Tipo assim, como que você, como médico, que trabalha no tratamento do emagrecimento, enxerga a bariátrica, assim, de forma positiva, de forma negativa? É que eu acho complicado também esse negócio de ficar atacando. A bariátrica tá errada. Não, mas assim, tipo... Não é isso. Qual é a consequência disso, cara? Assim, não é nem a questão da consequência, é a questão da mudança de postura e do tratamento específico para isso, né? O que todo mundo precisa entender é que a bariátrica, ela não é um tratamento. Ela é uma mudança estrutural no organismo do paciente que vai transformar esse organismo num organismo desabsortivo e vai trazer o emagrecimento por isso, entende? Só que ela não está tratando nada. A bariátrica não é tratamento, ela é uma medida, entende? Mas resolveu o problema do paciente? Não resolveu, entendeu? Por quê? Aqui começa o conceito de entender a obesidade como uma doença. Não adianta nada você diminuir o estômago do paciente, diminuir o intestino dele, colocar esse paciente no cenário desabsortivo, sendo que você não controlou compulsão alimentar, você não controlou o mecanismo de recompensa alimentar, você não controlou o mecanismo de saciedade, os distúrbios de saciedade desse paciente. Então, esses distúrbios, a compulsão, o mecanismo de recompensa, distúrbio de saciedade, eles continuarão presentes nesse paciente. E aí, a longo prazo, esse paciente pode... Eu sempre faço uma comparação no consultório. O estômago do paciente bariátrico ele é pequeno, entende? Cabe pouca comida. Mas qual é a diferença de comer um pudim inteiro rápido ou um pudim inteiro durante todo o dia? É a mesma quantidade calórica, entende? Concordo. Então, o que acontece? Esse paciente ele começa a se tornar um paciente que a gente chama no perfil picador. Ele come pouco, mas come pouco toda hora. Toda hora. Por quê? Porque o mecanismo de compulsão dele não está controlado. O mecanismo de recompensa alimentar não está controlado. O mecanismo de distúrbio da saciedade não está controlado. Então, ele precisa entender que a bariátrica é uma medida muito eficaz, e eu não sou contra a bariátrica, tem suas indicações e realmente pode mudar a vida do paciente. Só que se ele não entender que o tratamento tem que continuar, esse paciente muito provavelmente vai ter o reganho de peso. A taxa de reganho de peso da bariátrica é muito alta, cara. Isso prova que não é uma medida efetiva. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, do mesmo jeito que eu já passei... Cara, eu já consegui, em 2017, fazer regime de 8 meses. E eu consegui chegar... Eu pesava 150 e eu cheguei a 2 dígitos. Boa. Tá ligado? Beleza. Quando eu cheguei a 2 dígitos, eu falei assim pra mim, eu consigo. E agora eu vou comer. Boa. Entendeu? Só que o que acontece? Eu voltei a comer como o neném de 150 quilos. Eu não voltei a comer como o neném de 99. Sim. Entendeu? E aí, quando eu voltei a comer como o neném de 150 quilos, em pouquíssimo tempo, eu não sei quanto tempo, talvez uns 6 meses, não sei, eu pesei, fui pra 180, que é o peso que eu estou agora. Eu estava com 188 até o dia 7 de outubro, eu estava com 188. E agora já tá com 180. Pesei hoje 180,5, tá ligado? Isso aí, tipo, só na alimentação. Mas o que acontece? Por que eu tô te falando? Porque eu já passei por isso várias vezes e o efeito sanfona é do mal, Thiaguinho. Entendeu? Porque assim, tipo, eu não sei se a minha paciência acaba ou se eu passo por algum distúrbio emocional, uma ansiedade, alguma coisa assim e tal, eu volto a comer, entendeu?
Sim. Então, assim, tipo, eu às vezes quando ouço a galera do Alcoólatras Anônimos, tudo bem que eu tô fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas eu vejo os caras do Alcoólatras Anônimos falando que é muito difícil você conseguir ficar depois sem beber nunca mais, que a reincidência ao álcool é alta. Eu acho que eu tenho a mesma coisa com comida. Com certeza. Entendeu? É um Com vício. certeza. É um vício. Eu acho que talvez o meu não seja tão danoso, talvez, tão danoso quanto o álcool, né? Eu digo que sim. Que não precisa... Se a gente botar em grau de gravidade, sim, é danoso, entende? Porque assim, quando você começa a entender as complicações que a obesidade pode te trazer, entende? Que ela diminui sua qualidade de vida, sua expectativa de vida, e por outros fatores, você vai entender que às vezes, cara, é de igual para igual, entendeu? É de igual para igual. Então, assim, eu classifico a obesidade como uma doença grave, uma doença silenciosa, e eu brinco no paciente que é como se fosse um caminhão do Faustão, que vem cheio de coisa dentro, só que ele vem à prestação, e cada vez que ele estaciona, ele te deixa uma patologia. Entende? Então, se ele estacionou aqui, te deixou um diabetes. Daqui a pouco ele roda, estacionou e te deixa aqui uma pressão alta. Depois te traz uma doença autoimune. Depois te traz um problema cardíaco. E aí vai indo. Então, você vai somando comorbidades que estão diretamente relacionadas com um problema base. Obesidade. Entendeu? E tudo isso depois vai somar, vai ser muito complexo e vai trazer um grau de gravidade para esse paciente importante. Beleza. Entendeu? Vamos lá, cara. Assim, tipo, porque da bariátrica ali, a gente entrou também nessa questão que eu disse pra você da saúde mental. Até porque você trata a questão da saúde mental também, né? Realmente, cara, essa dependência do alimento, né? Eu vou dar um exemplo. Geralmente, eu não como de manhã. De manhã, eu tomo café, eu dou aula. Então, assim, eu não sinto fome de manhã. Porque eu já comi um gigante à noite, entendeu? Então, assim, eu não vou sentir fome de manhã, realmente. E isso, eu acho que desde quando eu me entendo como gente, eu sempre de manhã nunca senti fome. Então, por exemplo, se tiver uma mesa farta de café da manhã ali, cara, eu não vou querer comer. Entendeu? Tipo, se tiver alguma coisa mais gordurosa ali, talvez eu até queira. Entendeu? Mas assim, se não for, frutinha, mas não sei o que, eu não vou comer. Pãozinho com eu vou tomar café. E sem açúcar, porque eu gosto do café amargo. Eu também gosto. Tá ligado? Assim, ó, tipo, beleza. Mas aí o que acontece? Chega no intervalo, né? Eu dou 6 aulas de manhã. Chega no intervalo, também não sinto fome, mas eu sinto vontade de, por exemplo, assim, eu vou tomando água. Isso é uma das coisas, a única coisa que eu acho que eu faço bem na minha vida é água. Porque eu já tive cólica de rim, então eu sei o problema. E aí o que acontece? A hora que chega meio-dia, Tiaguinho, tipo, eu estou pronto para matar um touro e comer um touro, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então eu vou ali, arregaço o negócio. O touro vai todo embora. Exatamente. Né? E eu sei que isso é totalmente errado. Sim. Né? Que a gente precisa se regrar e dividir direitinho e tal, aquela coisa toda, né? Então, assim, tipo, por exemplo, eu acho que a ansiedade e outros fatores emocionais estão totalmente atrelados, né, à questão da obesidade. Sim. Entende? Então, assim, tipo, às vezes você trata o emagrecimento, mas você não trata a ansiedade, a saúde mental, né? Paciente. Como lidar com isso, cara? Não tem como separar. Hoje, na minha prática clínica, hoje o que eu entendo de saúde mental e obesidade, é impossível separar, tá? São duas vias bidirecionais. Saúde mental prejudicada, como aqui, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, levam o paciente a um ganho de peso que vão colocar ele num grau de obesidade. Essa obesidade, ela é inflamatória, então o organismo desse paciente começa a inflamar, entende? Essa inflamação, ela atinge o sistema nervoso central, causa uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação dificulta a ação de neurotransmissores que estão responsáveis pelo nosso bem-estar emocional. Então, a obesidade, por esse mecanismo, também vai afetar aqui a saúde mental desse paciente. Então, assim, muitas vezes o paciente está aqui lutando contra um sintoma depressivo e também está em obesidade, ele não consegue ter uma melhora efetiva, uma melhora consistente, porque ele tem outra coisa que a gente está deixando para trás e que está interferindo diretamente no sintoma emocional dele, que é a obesidade. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, não tem como desvincular isso aqui. O tratamento, ele é conjunto. Eu não vou conseguir melhorar esse paciente como eu quero, trazer uma qualidade de saúde mental para ele como eu quero,
se eu não ajudar esse paciente a emagrecer. Entendi. Porque senão ele não vai ter uma melhora efetiva, entende? Então, a maioria das vezes que eu gosto de escutar, não é que eu gosto, né? Me marcou isso foi quando o paciente me disse assim, dentro do consultório: doutor, eu nunca imaginei que eu precisaria emagrecer para melhorar a minha saúde mental, meu sintoma depressivo. Eu falei, pois é, cara. Eu também descobri isso aí recentemente, falei para ele. Tamo junto. Tamo junto, né? Uhum. Mas, assim, geralmente o tratamento, quando a gente associa, a resposta é benéfica, a resposta é significativa, né? Uma coisa que acontece quando o paciente começa a emagrecer é a autoestima. A autoestima eleva. O cara pega a mulher pega aquele vestido que não estava servindo mais, serviu o dia, ela ganhou o dia dela, cara. Então, ali já começa, a autoestima dela já sobe. Entendi. E aí você começa a trazer para ela, fala assim, ó, tá vendo? Não existe autoestima associada a sintomas depressivos, é incompatível. Entende? Então, quanto mais eu te ajudar a aumentar a sua autoestima, melhor, mais a gente vai conseguir te ajudar a sair desse quadro depressivo. Entende? Ah, tá. Ô, Tiaguinho, e indo para um outro caminho agora, cara, hoje em dia a gente tem, principalmente na internet, cara, eu não sei se eu comecei a fazer agora pesquisas assim sobre alimentação saudável, seguir algumas pessoas que fazem alguns tipos de alimentação e começa a aparecer pra mim que o Instagram é desgraçado, né, velho? Aquela dieta maluca, doida, tudo lá. Exato. Cetogênica, low carb, jejum, fazer jejum sem desconta. Líquida. Cara, aí pareceu uma pra mim que eu achei até muito engraçado, assim, tipo, fazer uma... não é regime o nome, é... Jejum. Fazer a dieta do paleolítico. Paleolítico, essa Cara, é eu nova. falei, que porra é essa, cara? Paleolítico me chamou a atenção, porque eu vi o Homem das Cavernas. É isso que eu imaginei agora. E aí ele começa a explicar, cara, o jejum paleolítico. Olha a loucura. Então, é você viver de carne, comer carne, tá? Alguns vegetais, e você vai comer, saciar e ficar, por exemplo, 24, depois 48 horas, chegar até 72 horas sem comer. Que era como o paleolítico, o homem das cavernas fazia. É o mecanismo eu primitivo, nem sei, né? Pra falar a verdade, eu acho que o homem das cavernas não fazia isso. Se tu é professor de história... Eu suspeito disso, tá ligado? Assim, tipo, eu também não sei, não. A não ser se ele tivesse perguntar lá pra ele. numa mata, caminhando, alguma coisa, talvez ele passasse por alguma situação assim, mas ainda duvido. Mas enfim, né, tal, assim, tipo... o que eu quero dizer é esses tipos de dieta, né, que são mais agressivas, né? Tipo, porque ela te vende uma coisa que o gordo quer. Rapidez. Emagrece 8 quilos em 7 dias. Você fala, pô, que porra é essa? Mas daí ganha 8 em 5. Mas não fala isso pra você, entendeu? O que fala ali é que você vai perder. Igual trazer seu amor 7 dias. Sim. Você quer o amor 7 dias. A consequência do amor, você não sabe o que vai acontecer. Mas você quer entendeu? Você quer o resultado. Então, assim, tipo, é muito sedutor, cara. Sim. Entendeu? É um caça-níquel o negócio. Entendeu? Tipo, é um tigrinho numa versão pra emagrecer. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque ele te pega, entendeu? Assim, tipo, sedutor, confesso pra você, quando eu vi esse, eu falei, caralho, eu podia tentar, né, mano? Fazer essa porra aí e tal. Vamos ver o que dá. Né, e tudo mais e tal. Mas como que você pensa isso, cara? Cara, assim, ó, dieta. Qual que é a melhor dieta que um paciente pode fazer? Aquela que ele consegue fazer. Ponto. Não adianta você fazer uma dieta que é extremamente restritiva, que é doida, maluca, se você não vai conseguir manter isso pro resto da sua vida. Entende? A obesidade, ela é, de novo, doença crônica. Então, não adianta você fazer um tratamento de 1 semana, 2 semanas, 3 meses, 4 meses. Entende? Você tem que manter um padrão que você vai conseguir manter. Colocar desafios para você que você vai conseguir alcançar. Entende? Agora, você faz uma dieta aí, do jejum desse aí de 48 horas. Cara, você vai aguentar fazer isso pro resto da sua vida? Um jejum de 48 horas? Você vai aguentar seguir essa dieta low carb pro resto da sua vida? Você vai aguentar fazer qualquer tipo de dieta pro resto da sua vida? Não, mas se eu comer certo, eu consigo. Eu falei, pois é, então a melhor dieta é aquela que você consegue fazer, entende? E que você consegue manter. Todo tratamento, tudo é tratamento para obesidade, todo. Eu sempre digo que o paciente tem que entender que o tratamento pode mudar, mas não pode parar, entende? Então, assim, não adianta você fazer uma dieta que você vai fazer por 1 semana, 2, e depois você vai abandonar o barco, porque você não deu conta de fazer. Você vai emagrecer? Pode até emagrecer, mas vai reganhar. Quem sabe até o dobro, entendeu? Do que você perdeu. Entendi. Porque você não consegue manter, simplesmente manter, que é
a grande questão da história. Então, assim, cara, começa com uma dieta mais tranquila, aquela que você consegue fazer. Comece só melhorando a sua alimentação, entende? Não precisa diminuir nada, mas só melhora. Passa de uma dieta inflamatória para uma dieta não inflamatória, entendeu? Começa a melhorar, porque aqui você vai conseguir ter continuidade, entende? Senão, você vai fazer essa dieta doida aí, você não consegue manter um mês, o que adiantou? Você emagrecer 8 quilos e passou uma semana, você reganhou 16. Ganhou 16. Então, assim, essas dietas, não é que elas não funcionam, é que elas são impossíveis de se manter a longo prazo. Então, não tem efetividade. Quando a gente está falando de uma doença que é crônica, a gente tem que pensar em algo que seja efetivo, entende? Efetivo, que você vai conseguir fazer, vai conseguir manter e vai conseguir ter resultado e, principalmente, manter o seu resultado, entende? Porque muitas vezes emagrecer é fácil, né? Você faz uma dieta doida lá, emagrece 10 quilos. Sim. Cara, eu lembrei Mantém de os uma 10 outra quilos. mais retardada ainda, cara. É a dieta da água. Você fica 7 dias só na água, velho. Aí, tá Tá vendo? ligado? Eu falei, mano, tipo, não, isso daqui é muito usado pelas mulheres, modelos. Fotossíntese, Que né? fazem não sei o que e tal, não sei o que. Exatamente, tipo. tal. Dieta do E sol. olha que coisa louca, cara. Tem um rapazinho que hoje virou um influencer. É. E ele chama Pabibito. Não conheço. Esse rapazinho, cara, eu o conheci Hum. morando na rua. E ele hoje tem um livro explicando pra você como morar nas ruas. Olha só, cara. E esse cara não é só isso. Hum. Ele é do sul de Minas e ele fala quais são as melhores cidades pra ganhar dinheiro Na morando rua. na rua. Olha aí, o cara desenvolveu um Não, trabalho O fantástico. cara, ele é um influencer e ele vende uma maneira de como morar na rua, tá Uhum. ligado? E ele fala que no sul de Minas, Pouso Alegre é a melhor cidade. Olha Então aí. tem um vídeo dele explicando. E aí o que acontece? Ele vai pelo Google Earth, vai na cidade e ele vai falando, gente, vocês vão pedir nesse semáforo. Melhor coisa aqui em Pouso Alegre, não pede diretamente que as pessoas não te dão. Porque lá tem uns caras que falam de não dê esmolas e tudo mais. Então você vende balinha, vende água, ou pede. Como é que fala? Como é que ele fala? Como é que pode? Não, ele ensina os métodos. Que legal, cara. E ele tem o terceiro método dele, cara, que é o método da arte. Por exemplo, ir num semáforo fazer um malabares ali, fazer uma brincadeira ali circense, e aí, tipo, você pede o dinheirinho em troca ali e tal, né? E aí, assim, ele mostra valores de quanto que ele ganhou em cada cidade, como que foi, como é que rolou e tal. E aí, tipo, o grande problema dessas pessoas que vivem morando na rua... A Siri tá querendo conversar com nós Sim, aqui. tá querendo entrar no meio. Então, mas uma das coisas que eu achei interessante, cara, que ele falou foi o seguinte. Ele começou a pegar e falou assim, ó, lá tem muito terreno baldio, ali pra aqueles lados ali, passando o quartel. Cara, é as terras do quartel. Tá ligado? Só que ele não sabe. Então ele fala assim, não, ali é ótimo pra dormir. Então você leva a tua barraca, você dorme ali e tal, ninguém fala nada, é muito tranquilo e ninguém entra lá, entendeu? Ele falando, entendeu? É que ele não sabe que é do quartel, exército, é tá por isso ligado? que ninguém entra. Exatamente, E aí, cara, ele fala assim, ó, tem um lugar ali, sabe onde que é a Remonta? Sei. Ali perto da Remonta ali e tal, tinha realmente uma loja mecânica ali, que é abandonada. Então ele falou assim, ó, gente, o melhor lugar pra dormir é ali, tá ligado? Você dorme ali e tal, não sei o quê, faz o teu trabalho, tal, não sei o quê, renda tanto, você vai ganhar 2.000 e tanto em 2 semanas e tal, não sei o quê. E vai explicando pra você como fazer, indica alguns lugares pra você comprar comida aqui, fala, ó, ali custa tanto, coxinha custa R$1 e faz tal coisa. E o mais louco, no livro dele, ele ensina o morador, se você quer morar na rua, a fazer jejum. Olha aí, cara. Que ele fala assim, olha, morar na rua requer você aprender a fazer jejum, entendeu? Então, assim, no livro dele são 13 capítulos. Eu li o livro, tá ligado? Eu falei, cara, eu vou ler essa porra aqui. Deixa eu ver quem Entender tá o que falando. esse cara tá falando, entendeu? Então, tem umas loucuras ali. Mas ele começa a falar, olha, quando você mora na rua, você naturalmente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Bebida alcoólica, paraná, questão de violência, você pode ser roubado. Ele vai falando, vai explicando. Cada capítulo ele explica uma coisa. E um deles, ele fala sobre isso. Porque você não come em qualquer momento. Então ele falou assim, ó, você precisa fazer esse jejum e tudo mais e tal, e é até bom porque você emagrece e tal, enfim. Né? Eu tô falando tudo isso, cara, exatamente do morador de rua, exatamente por essa questão também desses jejuns intermitentes. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu acho que vai cair na mesma coisa que você disse, não, entendeu? Assim, ó, o jejum, ele é fantástico, cara. O jejum, ele é uma excelente ferramenta quando bem utilizada, sabendo quebrar o jejum, né? Sabendo o momento certo de você fazer o jejum.
ele sim vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar a desinflamar o teu organismo, tá? É uma ferramenta importante a ser utilizada. Qualquer dieta ela é importante ser utilizada, entende? O problema não é a dieta, o problema é manter essa dieta, entende? Agora, assim, se você consegue manter um jejum, porque isso acaba virando um hábito, né? Um hábito de jejuar, né? Então, as pessoas começando a jejuar 12 horas, passa para 18, depois vai para, né, 20 e poucos e vai aumentando, né? Até chegar a 48 horas e tudo. Mas começa a virar um hábito. Então, se isso está virando um hábito para você, você vai conseguir manter isso a longo prazo? É uma ferramenta, é um estilo de tratamento, entende? A grande questão é você manter. Tá mantendo? Show de bola, é isso aí. Mas não vai conseguir, né? Ele sabe que... Mas o mais difícil é isso. O problema é que as taxas de sucesso das dietas, de tratamento de obesidade com dieta e atividade física são muito baixas. Entendi. Entende? É por isso que já é considerado como tratamento de obesidade a dieta, a atividade física, associado a medicamentos. Entendi. Por quê? Porque os medicamentos favorecem a manutenção, a perda e a manutenção do peso e favorece você permanecer fazendo algum tipo de dieta. Entendi. Não muito restritiva, mas uma dieta menos calórica, por exemplo. Tá. Entendeu? Tiaguinho, entramos numa... Você falou do medicamento, abriu uma porta aqui. Boa. Ozempic. Né? Porque hoje está em alta a Ozempic. A famosa Ozempic. Se eu fosse dizer assim, no emagrecimento hoje, no mundo do emagrecimento, seria, tipo, comparando o TikTok, estaria viralizando. Sim. A tal da Ozempic, né? Que você paga R$1.000 aí, bota mais ou menos esse valor, chora o bambu na barriga lá, né? Sem receita médica, ainda que é o mais louco, né? A Anvisa não ajuda a gente. Né? Então, virou um comércio indiscriminado. Então, mas no Brasil, né, cara? Porque fora do Brasil tem vários lugares que o Conselho de Medicina já liberou, né? Não, mas aqui também já está liberado. Aqui pode. A questão da Anvisa não exigia a receita, entende? Entendi. A receita, São duas coisas diferentes. Isso, então por isso que existe esse consumo indiscriminado da medicação, da Ozempic, né? Porque você ir na farmácia e pedir. Então, você não precisa de receita médica, você não sabe prescrição, você não sabe nada. Não, eu vou seguir a prescrição da minha vizinha lá, que ela perdeu não sei quantos quilos, entende? Então, é só ir lá e pegar. Então, o que a gente está brigando, né? Quem trabalha com obesidade, é para que realmente a gente consiga ali, né, estabelecer que não só para o Ozempic, mas como o Mounjaro, que está chegando aí também, uma medicação importante para o tratamento de obesidade. Mounjaro. Seja solicitado receitas para ser vendidos, entende? Porque o que às vezes acontece de ver erros terapêuticos, paciente passando mal, né? Essas notícias de Ozempic, na maioria dos casos, a grande maioria dos casos, a gente não pode generalizar, são pacientes que estão fazendo uso indiscriminado da medicação. Então, não sabe usar, não sabe, vou subir essa dose que não está fazendo efeito. Vai lá e roda 3 vezes e pá, e aperta. Entende? O paciente passa mal, não sabe por que passa mal, né? Então, assim, mas... O que é o Ozempic em si? A Ozempic é uma medicação que ela atua, né? O principal efeito dela é trazer para esse paciente um aumento da saciedade. Então, ela diminui a fome do paciente e aumenta o poder de saciedade. E ela também tem o potencial de perda de peso, de perder peso literalmente, assim, né? Então, assim, ela, no tratamento de obesidade... O que é o grande problema de pensar que é só o Ozempic que resolve? A obesidade é uma doença multifatorial, entendeu? Multifatorial. Então, não é uma coisa que vai resolver. A Ozempic, né, a semaglutida, o nome do princípio ativo, ele tem como principal fator, né, o aumento da saciedade do paciente. Então, ele fica satisfeito mais rápido. O paciente sente menos fome, quando for comer, come menos. Por quê? Porque comeu um pouquinho e já está satisfeito. Então, isso começa a reduzir a ingesta calórica desse paciente. E, por outro mecanismo, ela consegue ali queimar um pouco de gordura e massa muscular junto, né? Então, a Ozempic, ela traz um percentual de perda de peso de mais ou menos 15% aí num determinado período. 48 semanas, um pouco mais, sabe? Esse é o estudo dela, entende? Então, assim, só que ela não é só ela que traz o emagrecimento, porque a principal indicação dela aqui vai ser distúrbio da saciedade. A principal indicação da Ozempic no tratamento de obesidade é o distúrbio da saciedade. Ela não regula o mecanismo de recompensa alimentar. Ela não regula o mecanismo de compulsão alimentar.
Pelo Certo. contrário, ela pode fazer com que o paciente tenha o mesmo problema da bariátrica, que é aquele paciente picador, que come pouquinho, mas come toda hora. Entende? Então, muitas vezes não resolve. Entendeu? Então, a gente precisa associar outros medicamentos, entender qual é a necessidade do paciente, para desenvolver um tratamento para ele que é específico para ele. Uhum. Somente a semaglutida, a Ozempic, muitas vezes não vai fazer efeito. É onde você vê gente aí que já chegou tomando Ozempic e não perdeu um quilo de peso, entende? Porque ela sozinha não resolve. Entendi. Mas ela sim é uma das principais medicações anti-obesidade hoje. Mas como todas as medicações, tem as suas indicações. E muitas vezes esse paciente está em obesidade, mas não tem um distúrbio da saciedade, entendeu? Pô, então essa Ozempic não vai atuar, não vai ser tão importante aqui. Mas quando existe um distúrbio da saciedade, aquele paciente que come, nunca está satisfeito, pô, ela vai ser fundamental aqui, entendeu? Virou modinha, né, também um pouco, né, Virou modinha e é a nossa dificuldade, né? Porque ela cria resistência. Um paciente que emagrece 15 quilos com a Ozempic, parei de tomar. Agora é só tomar o Ozempic, entende? Daí parou o tratamento, que eu falei? O tratamento pode mudar, mas não pode parar. Então, ele fez um tratamento, ele usou a Ozempic da maneira dele lá, ou com prescrição médica mesmo. Só que o que aconteceu? Ele perdeu o segmento, não manteve o tratamento, engordou de novo. É só utilizar o Ozempic que eu vou emagrecer. Não. A mesma dose do Ozempic que te emagreceu da primeira vez, pode não ser suficiente para te emagrecer na próxima vez que tu engordar e precisar dela. Entendi. Entende? Então, é por isso que manter o tratamento é importante. Porque senão a gente vai criar essa resistência com a medicação, entendeu? E tem que entender se o paciente tem lá uma compulsão alimentar, a gente precisa tratar essa compulsão alimentar, tem que ver se tem um quadro emocional envolvido, um mecanismo de recompensa alimentar, que é quando o paciente busca na comida algo para suprir sua necessidade emocional, então é um gatilho. Teve um problema, teve um estresse, está ansiosa, está depressiva, comida, né? E, geralmente essas comidas são palatáveis, ricas em açúcar, gordura, porque isso tem um potencial muito grande de liberar dopamina no nosso cérebro, sabe? O açúcar é tão potente quanto a cocaína para liberar dopamina no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro tem esse mecanismo de recompensa. Então, assim, o indivíduo ele é muito mais vítima desse mecanismo do que culpado por ele, entendeu? É o cérebro dele que joga essa vontade dele comer por algum gatilho emocional. Não é ele que quer comer, não é ele que decide. É o cérebro que está aqui, ó. Cara, come alguma coisa aí que você vai melhorar, entende? Compulsão alimentar, a mesma coisa. O paciente é vítima disso. Não é que ele é culpado por isso, entendeu? Então, são vários... Desilusão amorosa. Isso, uma desilusão amorosa. Chora no chocolate ali, tá ligado? Isso aí, mecanismo de recompensa. Entendi. Entendeu? Vai liberar dopamina, outros neurotransmissores que trazem um bem-estar emocional, só que em contrapartida a gente está aumentando o potencial calórico. Várias amigas minhas, quando passaram por desilusões amorosas, queriam comer um chocolate e tal, e me chamavam, tá ligado? E eu ia, né? Porque assim, eu queria comer o chocolate. Tá ligado? E também ouvia, né? Ficava lá ouvindo assim, vamos ouvir aqui. Mais um. Vamos tomar um sorvetinho agora. Tá ligado? Ô, Thiaguinho, acho que nós trabalhamos bem nesse assunto aí, né, cara? Foi bacana. Já estamos aí quase uma hora trocando ideia, cara. Sim. Então deu pra mergulhar bastante no assunto aí. E assim, tem muita coisa que falta, lógico, né? Sobre esse assunto. Falar sobre obesidade, a gente vai ficar aqui o dia inteiro e ainda vai ter assunto pra gente falar, né? Mas agora, uma coisa que eu ia só te perguntar, cara, pra gente ir pros finalmente, é o seguinte. Eu tava lendo sobre isso e isso me chamou a atenção, assim, que o álcool deve ser evitado de todas as maneiras porque ele realmente atrapalha não só o emagrecimento, o álcool tem seus malefícios. Também li algumas coisas que ele traz benefício para o organismo em pequenas doses, né, e tudo mais, mas ele traz mais malefícios porque ele vai ali, vai ficar crostado no não sai do teu corpo, do teu organismo, né, e tudo mais. Então, aumenta a gordura do fígado. Inflama, né, traz inflamação e tudo. Referente ao emagrecimento... Então, assim, com certeza, né, o não consumo do álcool favorece, né, e melhora o tratamento de obesidade. Vamos falar assim, melhora nossos resultados, entende? Mas é uma questão que eu deixo muito aberta assim, para os pacientes, né? Eu não tiro o álcool na primeira consulta, porque eu sei que se ele começar a fazer o tratamento, tá? Isso até é algo importante, porque assim, a Ozempic tem um estudo dela
que trouxe redução do consumo de álcool nos pacientes, entende? Então, tem até uma abordagem da Ozempic para tratamento de dependência química por álcool, entendeu? Então, a Ozempic vai trazer essa não desejo por álcool, essa diminuição da vontade e da quantidade. Entendi. Por exemplo, o paciente toma muita cerveja, vai começar a tomar menos, mesmo porque o mecanismo de saciedade está ativo ainda. Entendi. Então, ele começa a tomar uma latinha, já deu para ele, né? Ele não vai conseguir tomar muito. Ali. Isso. E muitas vezes o paciente vai ter essa redução do consumo do álcool durante o tratamento. E, às vezes, o consumo não interfere no emagrecimento, tá? Assim, interfere, mas não, mesmo assim a gente ainda tem resultados. E muitas vezes interfere assim de bloqueado, o paciente não conseguir emagrecer mesmo pelo consumo do álcool, mesmo reduzindo. E aí a gente precisa interpretar isso, falar, olha, vamos tentar ficar sem o álcool, porque você já está bebendo pouco mesmo, né? Você já sentiu que diminuiu bastante o seu consumo. Vamos tentar ficar sem, porque pode ser importante aqui, né, para a gente ajustar o seu metabolismo e te trazer esse emagrecimento. E aí o paciente para de fazer o consumo e o emagrecimento começa a vir, entende? Mas oscila muito, varia muito de pessoa para pessoa. É óbvio que o não consumo é melhor do que o consumo e favorece mais o emagrecimento. Sim, sim. Entende? Mas não é alguma coisa que ali na consulta eu bato em cima disso, não. Eu deixo... De primeira não precisa, né? Eu deixo a critério dele, porque eu sei que se ele começar... Até porque já é uma dependência, às vezes. Aí o cara vai tirar 2 ainda, né? Isso. Então, assim, você tem que ter algum tipo de prazer, né? Válvula de escape, né? A válvula de escape. E a gente vai... E eu sei que o tratamento vai trazer essa redução do álcool para ele. Entende? É uma palavra pesada, na minha opinião. Até eu acho que não deveria ser essa palavra. Mas, principalmente a galera de academia, eles falam muito de você tirar o dia do lixo. Você vai tirar uma alimentação, uma refeição durante a semana. Sim. E essa refeição você pode chorar o bambu e comer o que você quiser, gorduroso. E vai que vai. E arregaça, né? Tudo mais e tal. Como que você pensa isso, tal, assim, tipo de... Cara, tudo é comportamento. E o principal fator do tratamento de obesidade é regular o comportamento, entende? É regular a quantidade de comida que tu vai comer. Não tem o problema não é comer, é a quantidade que vai comer, entendeu? Então, assim, o tratamento de obesidade começa justamente, né, quando eu falo assim, ó, você tá comendo menos, tá sentindo mais que tá ficando mais satisfeita? Tô. Você tá percebendo que tá perdendo o desejo um pouquinho aí por doce? Tô. E a compulsão alimentar tá controlada? Tô. Tá controlando. Tá legal. Falei, cara, agora começou o tratamento. Agora começou o efeito. Porque é isso que você precisa aprender. Entendi. Muitas vezes, eu falo para o paciente, muitas vezes o tratamento de obesidade não vai te emagrecer, entende? Mas ele vai te ensinar como você precisa fazer para você emagrecer. Ele vai mudar o seu comportamento. Você comia 5 pedaços de pizza, você vai comer 1 só e tá tudo bem, entendeu? Não é aquela sensação de eu comer 1 pedaço de pizza e eu quero os outros 5, entende? Entendi. Mas eu não vou comer porque eu tô de regime. Não, eu não vou comer porque Saciou. eu tô satisfeito, muito obrigado. Não quero mais, entende? Então, isso começa a mudar o seu comportamento, a sua relação com a comida, entende? E o dia do lixo, eu falo assim, para quê? Eu quero que você tenha uma liberdade alimentar. É claro que não precisa ser todo dia, né? A exceção não precisa ser a regra, né? Exato, então, não precisa ser todos os dias. Eu fico pensando na seguinte ideia do dia do lixo aí, tá ligado? Assim, ó, por exemplo, o cara tá passando por uma... Vamos supor, assim, ele é um alcoólatra e tá passando por limpeza. Aí você faz o dia do álcool. Fala assim, irmão, nesse dia você mete uma garrafa de uísque. Tá entendeu? Eu acho que é complicado, entendeu? É tipo atiçar o cara, entendeu? É comportamento. Você tá tentando acalmar a fera e você fala, não, tô aqui pra você. Tô aqui. Aí aquele período de abstinência dele já foi, já era, né? Agora, não uma mentira deslavada dessa galera mais... dessa galera mais assim, como chama assim, do fitness, falar que o whey protein, isso é importante, que o whey protein substitui o milkshake. É o mesmo sabor de um milkshake. Cara, vai se fuder, né, mano? Tá ligado? Você já tomou cara, whey protein? Tem um whey protein que é bom, velho. Tudo, eu esqueci o nome, mas é muito bom, velho. Não, tudo bem. Eu acho que até tem uns whey que é melhorzinho. Mas o cara falar assim, não, esse whey aqui é mais gostoso que um milkshake. Aí tá de sacanagem. Não, você tá de sacanagem. Aí você tá de sacanagem, não vem zoar com a minha cara, tá ligado? Tudo bem que o whey protein é saudável, eu vou tomar ele porque é saudável. Eu acho que tem que ser essa mentalidade. Vou falar que é tão gostoso quanto.
dá uma Fala briga que eu vou boa. comprar, eu vou comprovar. Eu esqueci o nome agora, não é que eu não quero fazer propaganda, é que eu esqueci o nome mesmo. Tá. É que mas eu chegando no consultório eu Então vejo você da vai última. passar, tá? O que eu vou marcar uma consulta com você lá, né? Vamos ver isso daí. Boa. Tá ligado? É whey protein, tem mais alguma coisa que eles falam. Barrinha de cereal. Barra de cana. Não, isso daqui substitui o chocolate. Tá ligado? Tá de sacanagem. Você vai comer uma barrinha de cereal e, tipo, um choquitão. É diferente, irmão. Vai ser igual, não vai ser Não, igual. pra cima de nós não, tá ligado? Não. Mas é isso, eu entendo que é importante pela questão saudável, né? Ô, Thiaguinho, só aqui nessa câmera, cara, por favor, suas redes sociais aí, cara, você pode só dar uma anunciada pra nós? Pessoal, Dr. Thiago, segue eu lá no Instagram, é dr.thiago com H, Thiago de Oliveira. Maravilha. E, galera, muito obrigado, galera, que acompanhou esse Nenemcast. Estamos aqui nos estúdios do Boemia Studio aqui, tá? Nosso querido Lincolnzinho aí atrás, né, Lincoln? E é o seguinte, vida longa e próspera, até o próximo Nenemcast. Valeu!